Olá, terráqueos e terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre o sistema de decoreba. Bem, mas o que é o sistema de decoreba? Bem, decoreba, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dessa palavra. É basicamente um sistema em que você decora coisas. Quando você decorar, vem de decorar, você decora alguma coisa, você memoriza aquilo decorando aquilo, né? Lendo palavra por palavra e memorizando cada palavra daquilo, cada número, cada signo de determinada coisa que você precisa decorar. E na escola, pelo menos pra mim, acho que isso aí acho que no mundo inteiro, né? Mas pra mim, principalmente no ensino fundamental, quando eu estudei, tinha muito esse negócio de decoreba, de você decorar as coisas. Na hora da gente. Os professores basicamente eles viviam passando texto, a eles ficavam lá na lousa passando textos pra gente. E quando chegava na época de provas, eles passavam uma revisão, que era de geralmente umas 30 questões por aí, e a gente tinha que decorar as perguntas e as respostas daquela revisão e a prova era baseada naquilo. Então você tinha que decorar as coisas e baseado naquilo que você decorou, você fazia a prova e tirava a nota. E assim foi basicamente o tempo inteiro em matemática. A gente decorava as fórmulas, tudo sempre decorando coisas, sempre decorando regras, decorando frases, coisas assim, e assim a gente conseguia tirar as notas lá que a gente precisava. E qual o problema disso? Tem gente que se vira bem com a decoreba, que decora uma vez e é assim pro resto da vida. Tipo, decora uma vez e nunca mais esquece. Minha mãe é assim, ela funciona bem esse sistema de ficar decorando coisa. Tanto é que ela via falando pra mim, não, tabuada é fácil, decora uma vez e você nunca mais vai esquecer. E eu decorei várias vezes já a tabuada e eu sempre acabava me esquecendo. E comigo, esse sistema nunca funcionou bem, porque eu decoro uma coisa e parece que o meu cérebro entende assim. Ah, você decorou? Ah, então essa informação não é realmente útil e relevante. Se ela fosse, você não precisaria decorar ela. Pode apagar. Então, tipo, fica no cérebro até eu precisar usar. Não usou mais? Ah, não precisa mais. Apagar. Sabe, ele vai lá, manda para lixeira e apaga de lá e pronto, some do meu cérebro, assim. Então, quando eu decoro uma coisa, passa um tempo, ela some, ela tipo... E, e isso sempre dificultou muito, porque daí eu decorava as coisas, depois eu me esqueci. Eu me lembrava até precisar tirar a nota pra prova, ia bem na prova, e depois eu me esquecia daquilo, porque meu cérebro entendia que aquela informação não era relevante. Porque se fosse eu não precisaria decorar ela. Então, isso sempre foi um grande problema, porque daí eu não aprendi as coisas direito na escola, sabe? E aí eu geralmente aprendi as coisas que eu gostava. Quando eu gostava de alguma coisa, alguns professores, eles explicavam pra gente os textos. Eles passavam os textos e depois eles explicavam, com as palavras deles o que significava. Nem todos eram assim, infelizmente. Muitos professores não explicavam ou explicavam de qualquer jeito, mas tínhamos que explicavam, e quando a matéria me interessava, eu ficava prestando atenção na explicação. E aí eu memorizava aquilo. Eu não. Então, eu até decorava as frases tintim por tintim lá na revisão para passar na prova, mas eu também memorizava aquilo assim, não exatamente da forma como estava no texto, mas o contexto daquilo. E aí tem coisas que eu sei até hoje. Então, e isso fazia com que eu aprendia, mas decorar só não funciona pra mim. Eu não sirvo pra decorar, eu me esqueço com muita facilidade, sabe? É deletado na memória. E tem pessoas que isso funciona bem, tem pessoas que decoram e nunca mais esquecem, sistema perfeito. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas o sistema de decoreba não funciona. E saber que isso é usado na escola é bem triste, porque isso significa que a maioria das pessoas não vão realmente aprender aquilo. Elas vão estar lá, pode até tirar uma nota boa na prova, mas depois vão se esquecer e isso não vai adiantar de nada. Então eu sempre não.
nunca gostei muito desse sistema de ficar decorando coisas, sempre achei um saco ficar decorando coisas assim. E sempre apagou da minha memória, eu decorava e depois. Então, o que eu acho que é a melhor maneira de você ensinar algo para alguém? É você pegar e você. Bom, você tem duas formas, né? Você pode ir por repetição, você faz muito uma coisa e você acaba memorizando aquilo de tanto fazer, porque não é o mesmo que decorar. Por exemplo, fórmulas de matemática, você pode decorar a fórmula, você também pode fazer tantas contas com aquela fórmula ali, tantos cálculos com aquela fórmula que você memoriza aquela fórmula. Você não decora ela, você memoriza ela de tanto fazer aquilo. E eu acho que isso funciona bem mais do que ficar decorando coisa. Então acho que a melhor maneira de você memorizar é você fazer tanto daqueles cálculos que você acaba gravando aquilo. E também tem você pegar e tentar entender aquilo que você fala, você compreender aquilo que está ali, você compreender aquilo que está sendo dito. Isso aí meio que depende de professor, de você ter alguém para te explicar o que aquilo realmente quer dizer. Mas você presta atenção naquilo, você lê aquilo e você tenta entender com as suas palavras, tenta absorver bem aquilo e entender. Ah, quer dizer tal, esse texto tal, então quer dizer tal coisa. E assim você meio que vai memorizando aquilo, você vai entendendo o contexto que está naquilo. Com isso você consegue aprender. E infelizmente muitos professores não estavam muito interessados em explicar, né, os textos que passavam, então alguns explicavam mas de maneira meio tediosa, assim, e claro que tinha aquelas matérias que a gente não se interessava muito, não prestava muita atenção, né? Mas isso seria o importante. E também você tentar colocar um sentido prático naquilo. Eu vejo muito que a gente aprende aquelas coisas e a gente pensa, tá, mas pra que serve isso, sabe? Pra que vamos usar isso? E todas essas coisas que a gente aprende na escola, elas têm um porquê, elas têm um motivo para existir, para estar ensinando aquilo. Elas têm um porquê, elas têm um motivo. Só que a gente muitas vezes acaba não sabendo. Então, você as fórmulas matemáticas que a gente usa para fazer coisas na escola, elas têm um porquê, elas são realizadas por engenheiros para fazer medições, para na hora de você fazer uma planta, né, de uma casa, por arquitetos, né, para você construir a determinada casa, determinada estrutura, todas essas fórmulas da física que a gente aprende, química para a gente entender os processos dos elementos que a gente lida no nosso dia a dia, quando a gente cozinha alguma coisa, aquilo é pura química, tá? Tem tudo uma química por trás daquilo. Na hora de você fazer determinado produto de limpeza, você precisa entender a química por trás daquilo. Isso tudo, o português, ele tá ali. Eu aprendi muito mais português escrevendo histórias, eu escrevo histórias, eu gosto de escrever. Eu aprendi muito mais português na hora de escrever a história do que ficar decorando regrinha. Porque eu aplicava aquelas regras na história que eu tinha que escrever, né? E isso fazia com que eu memorizasse aquilo. Então, foi muito melhor pra mim ter escrevendo e vendo aquela regra, isso explica. Às vezes na dúvida, será que eu uso tal palavra de um jeito, de outro ali, aí depois eu aprendo, a regra é tal, então eu tenho que fazer assim, assim na história que eu tô escrevendo. Isso fazia com que eu aprendia muito mais do que ficar decorando as regras. Então, português também, isso é pra na hora de você escrever, aquelas regras, elas existem para que você saiba escrever bem. Todas as matérias da escola têm o seu motivo, e eu acho que ensinar, colocar o motivo prático daquilo, é muito melhor, faz a gente aprender muito mais do que não fazer isso, só ficar fazendo decoreba. É uma pena que não é algo que vai mudar da noite pro dia, né, na escola, mas eu acho que seria a melhor forma, né, de você aprender uma coisa, é você entender a prática daquilo, fazer aquilo de forma prática, né? Aulas práticas daquilo são uma boa forma de você aprender aquilo.
E por repetições, fazendo tanto uma coisa que você acaba memorizando aquilo. Então, essa é a minha opinião sobre o sistema de decoreba, porque na minha opinião não funciona. Você decorar as coisas, para a maioria das pessoas, não é eficaz. Eu até vejo, uma vez teve numa prova, né, tinha uma determinada questão na hora da revisão, tinha a resposta, mas era uma resposta enorme, eu fiquei com preguiça de decorar aquela resposta. Porém, a professora já tinha explicado pra gente os textos daquilo e eu tinha achado aquilo interessante. E prestei atenção e compreendi mais ou menos o que ela estava querendo dizer. Isso ficou na minha memória. Então, quando caiu aquela questão na prova, mesmo eu não tendo decorado a resposta, eu me lembrei do que a professora explicou e eu, com as minhas palavras, respondi lá e tirei a nota da questão. E tinha uma amiga minha que ela provavelmente não prestou muita atenção na hora da explicação, mas ela decorou a negócio, mesmo a resposta sendo grande, ela foi lá e decorou. E ela também conseguiu a nota da questão. Muito tempo depois, a gente já estava no ensino médio, a gente aprendeu a mesma coisa, só que agora mais, né, de forma mais ampliada. E foi ensinado pra gente aquilo de novo. E eu já sabia aquilo, eu me lembrava do passado que eu tinha memorizado aquilo. E ela não, ela tinha se esquecido totalmente daquele negócio que ela decorou. Ela não se lembrava mais, teve que aprender de novo. E eu já sabia, só ampliei o que eu já sabia, né? Só expandi o conhecimento que eu já tinha. Então isso prova a minha teoria de que decoreba para a maioria das pessoas não funciona. Se ela, assim como eu, tivesse prestado atenção e tivesse compreendido aquilo, ela teria provavelmente lembrado daquilo e não precisaria aprender de novo, ela já saberia. Então, isso é você compreender algo é muito melhor do que você ficar decorando. Às vezes você decora coisas que você nem sabe direito o que é aquilo. Você decorou as palavras, mas você nem sabe o real significado que está ali, tá impresso ali naquele texto. Então, decorar é algo que eu sempre detestei ficar decorando coisas. Mas infelizmente o sistema meio que obrigava a gente a isso, a ficar decorando. E o resultado foi que eu não aprendi muita coisa desse jeito, sabe? E só levei aquilo que eu já me interessava, as coisas que eu não me interessava não desenvolvi nenhum interesse. Aprendi muita coisa, mas mais por interesse próprio meu, por eu ir atrás, sabe? E não na escola. Então esse sistema de decoreba é um sistema totalmente falho. Bem, mas essa é a minha opinião, dá pra você burlar um pouco esse sistema, né? Você pode estudar mais, hoje em dia tem internet, tem videoaulas no YouTube que eles explicam certinho, hoje em dia dá pra você ir atrás, sabe? É porque na época que eu estudei não tinha isso ainda. Na época tinha até internet, mas não era o que é hoje em dia. Na minha casa a gente não tinha internet. Na época até no fundamental os celulares não tinham acesso à internet, nada, mal dava pra tirar foto. Então, hoje em dia ficou muito mais fácil, dá pra você burlar esse sistema, mesmo que na escola te ensinem com decoreba, dá pra você ir atrás daquilo, aprender por repetições, tentar compreender o real significado daquilo que tá passando. Bom, mas então é isso, essa é a minha opinião sobre decoreba, sobre o sistema de decoreba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para não perder as notificações. Comentem aí o que vocês acharam do assunto, se quando vocês estudaram também era assim, se vocês estudam ainda se é assim, se vocês conseguem aprender bem por decoreba, se vocês, assim como eu, não conseguem, não é assim que não funciona para vocês. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai gostar e curta, dê seu like aí. E isso é muito importante, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você dá like, o YouTube entende que você está gostando dos vídeos, então ele vai enviar mais vídeos para você. Então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!